Boa tarde a todos. Vamos abrir a sessão com a leitura de um poema meu, só assim para isto ficar com o ar mais sério. E depois começamos. A mulher acordou com o mundo todo na cabeça. Não dentro da cabeça, mas por fora. Um magnífico chapéu de mares entrelaçados. E assim foi. Porque a mulher pode escolher ter o mundo onde quiser, visto que o mundo não está sempre onde é certo estar, nem é sempre como aparenta ser, nem tem de estar dentro de coisa alguma. A mulher pensou, oh, chapéu magnífico, e movimentava-se como um asteroide que se desloca pela língua. Sabia-se mais alta quando não falava, e subia sempre, na esperança de um lugar onde coubesse, não o mundo, o que tinha por fora, mas qualquer coisa que não se visse. Porque a mulher estava farta das coisas visíveis e pensava, quero procurar as invisíveis. Normalmente ninguém vê o que se vê, ninguém encontra o que transparece. É preciso acordar da cor de um lírio e ir contra as coisas, rodando ao contrário. Normalmente as mulheres não podem ser o contrário, nem podem ser tudo o que quiserem. Por isso a mulher escolheu ser o mundo, usando um chapéu magnífico, não por fora, mas por dentro, visivelmente translúcido. E era como aparentava estar. E estava onde não sabia ser. A mulher viu as transparências dos pássaros e pensou, quero procurar-me em todos os sítios. Porque as mulheres podem procurar-se em todos os sítios, mesmo quando não se vêem. As mulheres também podem ver as transparências e ter um mundo num asteroide, não por dentro, mas por fora, um magnífico lírio com um pássaro na cabeça. Mas não dizia a ninguém que não sabia ser. E não dizia a ninguém que não sabia onde ia. Caminhava alta como quem não fala, calava perfeita como quem não via. Sem que alguém reparasse que ela era ausência e que só tinha o mundo onde não estava e que só amava o que não sabia. Pensou, acho que estou viva. Mas não se lembrava de se sentir, nem se lembrava de não falar, porque as mulheres podem não saber se existem, mesmo quando não se sentem. Então decidiu que é a existência que tem um mundo dentro da cabeça. É a existência que se move como um chapéu, indo contra as coisas como um lírio, com a cor da mulher. Pensou, se calhar estou num sonho. E de repente a mulher viu a tristeza morrer junto aos gerânios que não cheirou. Porque as mulheres podem sempre ver a tristeza morrer, especialmente quando procuram nos sítios onde aparecem translúcidas e onde vivem como se existissem e onde cheiram como se não cheirassem. Então a mulher apareceu dentro das outras mulheres, não por fora, mas por dentro, como se tivessem chapéus magníficos que são o mundo todo com uma existência na cabeça. E pensou, o que será que quer dizer tudo isto? De onde vem o mundo? De onde vem a minha cabeça? Que desaparecimento magnífico! Obrigada, Cláudia. Muito boa tarde a todos, ou boa noite, talvez seja mais apropriado. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Pod Arte. O Pod Arte é um ciclo de conversas sobre a importância da arte nas nossas vidas. Acontece, como sabem, uma vez por mês, no arquivo. Convidamos pessoas que admiramos, personalidades ligadas à cultura, para falarem sobre a importância da arte no mundo e no dia-a-dia. O 6º encontro do Pod Arte acontece agora, com a poeta e artista plástica Cláudia Sampaio, com a psicóloga clínica Patrícia António e com o artista plástico e coordenador do projeto Manicômio, Sandro Rezende. Obrigada por estarem aqui. A arte existe porque a vida não basta. Assim, o poeta Ferreira Goulart explicava a importância de toda e qualquer manifestação artística para a humanidade. Esperamos que gostem e que se interroguem sobre a importância da arte nas vossas vidas a partir da interpelação que temos vindo a fazer nestes nossos encontros, nestas nossas conversas. Pretendemos, de facto, que seja uma conversa, portanto, sintam-se à vontade para colocarem as vossas perguntas ou comentários, o que entenderem. Eu gostava de começar esta nossa conversa com uma pergunta para o Sandro. Começo logo por ti. Sandro, ao fim de mais de 20 anos de trabalhar com doentes do Júlio de Matos,
reconhecendo-lhes talento e expondo as suas obras ao lado de grandes nomes da arte contemporânea, tanto nacionais como internacionais. Tu e o José Azevedo decidiram ultrapassar as barreiras e os muros das instituições hospitalares num projeto a que deram o nome de Manicômio. Eu gostava que nos apresentasses o projeto Manicômio. O que é o Manicômio? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O Manicômio não é só este projeto, são 20 anos de trabalho. Portanto, é desde o início que eu vou para os Limados e agora fazemos mais um espaço, apesar de continuarmos nos Limados e trabalhar noutras áreas da saúde mental e também da arte contemporânea. Eu era finalista da Faculdade de Belas Artes e vi um anúncio no jornal, estava a beber uma cerveja com um amigo meu, colega na altura, de Belas Artes, em frente à faculdade, numa tasca, e vi um anúncio, tinha professor de cerâmica para o Júlio de Matos. De facto, não me interessava muito trabalhar com a população de doentes, e portanto interessava-me sim usá-los como um trabalho artístico. Eu estava a fazer um trabalho sobre o conhecimento do eu perante o outro, que é um trabalho introspectivo, não só. E achei que concorrer com o trabalho e ir para lá desenhá-los, e para lá fotografá-los, e para lá conseguir ter alguma coisa para o meu trabalho. Fui completamente enganado, né? Fui manipulado, aquela gente toda, e acabei há 20 anos a ser mediador, produtor, curador, de todas as exposições que aconteceram nos Júlio de Matos, não só tanto na parte da arte, quanto na parte da música, do teatro, que nós fazemos lá. Mas foi uma boa manipulação, porque de facto existe trabalhos muito bons. Nem tudo que é doença mental está relacionado com a arte, não pensem nisso, talvez 5% das pessoas que passaram por mim tinham alguma qualidade artística, mas tinham muita vontade de trabalhar e trabalhavam com o facto, e estando eu na arte contemporânea, pura e dura, mercantil, de exposições, percebi que havia ali um objetivo diferente, que era a necessidade por fazer para ele e não a necessidade de produzir para o mercado, produzir um ato social ou produzir para a galeria. O que é que acontece no início dos... e eu queria dar o que acontece é nós todos, ao início todos trabalhamos para nós próprios e depois chegamos ao quarto ano, quinto ano, que começa a ser mais competitivo, e quem vai para a galeria, e quem não vai, e quem vamos expor, quem não vamos expor, e todo esse trabalho competitivo que existia na faculdade passou para o mercado. Eu não quero exagerar, mas eu penso que talvez 30 ou 40 artistas consigam viver bem do trabalho artístico, portanto é bastante duro. E ali percebemos que não havia isso, havia vontade de trabalhar. E desses 20 anos que nós fizemos, nós usámos um bocadinho os artistas profissionais, porque eu precisava na altura de legitimar o trabalho dos artistas do Júlio de Matos. Então a forma de eu legitimar esse trabalho era juntando artistas normais, consagrados, e não identificando quem era o artista profissional ou quem era o artista não profissional. E aí consegui que os nossos artistas tivessem uma legitimidade artística, estética, bem feita forte, logicamente humana e social, e a partir daí começámos a trabalhar e continuamos a trabalhar dentro deste registro. O Manicômio veio por uma necessidade do Serviço Nacional de Saúde, neste caso nos hospitais psiquiátricos, não têm. Não havia uma continuidade do artista no ateliê, logicamente as pessoas têm que sobreviver, já trabalho, fazer isso. Do ateliê era um registro muito bipolar, estava lá uma semana, estava lá um mês, estava lá anos, alguns podiam estar, outros não podiam estar. E achámos que isso era bastante injusto para pessoas que tinham muita qualidade artística e não podiam ir ao ateliê. Os horários, que é uma coisa impositiva dentro dos hospitais, que é um disparate total, e quem está a fazer arte não pode trabalhar das 9 às 10 horas e fazer um desenho fantástico, isso não acontece. E o que é que acontecia? Eu via artistas perfeitamente incríveis que não tinham vontade de estar a trabalhar, mas porque era obrigatório, tinham que estar das 10 ao meio-dia a fazer um risco, só porque sim. E este risco não era bom para eles, não era bom para nós, não era bom para ninguém. Então optámos por tirar isso e fazer um espaço de convívio, de dinâmica artística entre todos. Quer dizer, eu não sei, é um espaço de work, nós não sabemos quais são as pessoas que são doentes no espaço. Eu não sei se os outros são medicados ou não faço a mínima ideia. Para mim são pessoas. E acima de tudo, a nossa forma de atuação no Manicômio é um bocadinho diferente dos hospitais. Nós preocupamos muito primeiro com a identidade da pessoa, quem é esta pessoa, depois o valor que ela quer fazer, e por fim
atacamos a doença, caso seja necessário atacar a doença. Não temos técnicos de saúde presentes, que é logo um fator muito positivo, não temos psicólogos, nem enfermeiros. Ainda bem. Mas temos o apoio de Deus quando é necessário, de uma forma normal. Portanto, as pessoas quando precisam de um psicólogo vão ao psicólogo. O psicólogo tem que ter nós, fazer falar de mãe e pai. Vou tentar fazer a Patrícia, porque eu acho muito legal e não posso. Não vou aguentar a provocação. Portanto, o manicômio é um bocadinho isso, é um espaço de criação. Felizmente com muita dinâmica, felizmente com muita resposta e, acima de tudo, nós trabalhamos o valor de pessoas que têm qualidade artística. Têm uma doença associada, uns sim, outros não, mas, acima de tudo, este valor que é muito importante e que às vezes passa despercebido em todo lado. E as pessoas têm nome, não é o número 50, não é o utente, não é o utente, tem nome, e isso não é bastante importante para nós. Já alonguei demasiado? Não, nada disso, Aressa. A Cláudia é uma das artistas residentes, não sei se posso dizer assim, do projeto Manicômio. Só queria descontar. Cláudia, está muito preconceito ligado à saúde mental, o estigma ainda existe. Queres falar um pouco da tua experiência, como é que chegaste ao projeto Manicômio, como é que tem sido até agora? Só queria dizer que hoje sinto-me especialmente observada, não porque vocês estão aqui, mas porque o Sandro é o mentor do manicômio, para onde eu vou todos os dias, e a Patrícia é a minha psicóloga. Então, estou aqui assim um pouco, bom, enfim, a pressão é intensa. Mas como é que eu fui parar ao manicômio? A este, porque também fui parar ao manicômio. Eu lembro, portanto, o início da minha história com a pintura, porque eu já escrevo poesia há muito tempo, já tinha alguns livros publicados quando comecei a pintar o tempo inteiro. E como é que isto foi? Foi porque no meu segundo internamento no manicômio mau, não neste, mau, eu estava tão dedicada que eu tinha sempre livros comigo, a minha mãe levava-me livros, mas eu não conseguia ler, não conseguia escrever, porque andamos assim meio na diagonal. E então comecei a pegar na caneta e a desenhar o que via lá dentro e só conseguia desenhar. E quando fui para casa, de facto, era a única coisa que eu consegui, que me apetecia fazer, era desenhar. E peguei um papel enorme, um papel de cenário na parede e comecei a pintar de forma obsessiva e depois nunca mais consegui parar. Bom, a minha técnica é bastante limitada, mas depois também fui descobrindo, porque eu nunca tive aulas de pintura, mas depois fui descobrindo que também não me interessava propriamente a técnica, interessava-me saber se a minha arte comunica, se tenho alguma coisa diferente que possa dar nesse universo. E um dia estava a pesquisar por galerias e projetos mais de outsider art, que é um bocado onde eu ensino a minha arte, e descobri uma entrevista do Sandro na internet e pensei, olha que senhor tão interessante, vou escrever-lhe. E escrevi-lhe e resumi a minha história. E o Sandro diz, então traz cá os teus trabalhos ao hospital para vermos isso ao vivo. Levei. Ele disse-me que estavam a desenvolver este projeto do manicômio, que iria abrir naquele espaço brevemente, e convidou-me a ser uma das artistas residentes. E assim foi, desde fevereiro do ano passado, que tenho sido muito feliz. Como alguém escreveu numa entrevista que demos, nunca fui tão feliz a ir para o manicômio, é mesmo verdade. E já os sinto como família. E pronto, e desde então que tenho desistido de levar uma vida, a vida que tinha anteriormente, de trabalhar em algo onde não me apetecia minimamente estar. E de fazer esta loucura, já agora vou dar uso a isso, e cometer esta loucura de tentar viver só da minha arte, de criar todos os dias, porque a única forma de me sentir bem é criar. Não consigo viver bem comigo de outra maneira. E tem sido assim. Patrícia, segundo o relatório Health at a Glance de 2018,
da organização, tinha de ser, desculpem, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, quase um quinto da população portuguesa sofre de doenças mentais. O que é que nós podemos fazer, além de projetos como este, como o projeto de Manicômio, para desmistificar o estigma associado à doença mental, para incentivar a empregabilidade dos doentes e para promover a sua inclusão social? Podemos fazer coisas como esta, em primeiro lugar, poder estar com as pessoas e podermos falar abertamente do que é que significam então estes percursos e o que é que significa podermos cuidar de nós em tudo o que é a nossa amplitude e, de facto, pronto, já que é a psicóloga que está a falar, de facto não há saúde sem saúde mental. Isso é uma das coisas que eu acho que é importante passar em espaços abertos como este, estar numa livraria como a vossa e podermos fazer este trabalho de equipa aqui agora os três na mesa, não é? E, portanto, o que nós assistimos é, de facto, que também temos que dizer que tem que haver mais projetos como a Manicômio em todas as cidades e mais algumas. Recentemente, numa reunião que tive internacional, falava disso com um colega meu. Ele era italiano e era muito mais velho do que eu e tinha feito todo o encerramento dos manicômios em Itália e dizia-me pesaroso, quase o sentimento de culpa que tinha porque fechar tinha sido fechar oportunidades para as pessoas, tinha sido uma reflexão de como não havia alternativas em Itália para que pudesse haver humanidade em todo o trabalho de saúde mental. E eu dizia-lhe, olha, que engraçado, tenho que vir a Lisboa porque está a abrir um projeto em Lisboa que tem precisamente esse objetivo e também se chama Manicômio. E, portanto, a possibilidade de algum modo, para combatermos essas estatísticas que são duras, mas que são reais, acho que é importante isto. Primeiro, é real. É real que a saúde mental é importante e que o estigma muitas vezes fecha a possibilidade de pedir ajuda. Depois, é importante a humanidade e a pessoa e a possibilidade de, então vamos lá cuidar em contextos em que isto é possível. E, de facto, a tradição e como o estado da arte e da doença e da saúde mental se edificou no nosso país, no mundo, etc., foi, de algum modo, tratar as pessoas um bocado por igual e estes relatórios e as estatísticas das medicações, etc., como na possibilidade de cingir a um fármaco e a uma prescrição, aquilo que é uma realidade humana e que eu ter uma depressão, a Cláudia, a Susana, as razões para eu ter esse diagnóstico são completamente únicas e individuais e dependem de circunstâncias de vida e de desenvolvimento. E muitas vezes é isso que é preciso criar, espaços de desenvolvimento e de abertura e de conversa, e de diálogo e de escuta para interromper. Por isso é preciso criar alternativas. Por isso, acho que todos nós podemos contribuir para isso e humanizar mais as nossas equipas, que é um trabalho muito difícil. Não sei se é... Pronto, eu tive que fazer a parte mais formal da coisa. Não? É mais chata. Mas alguém tem que fazer, não é? Alguém tem que fazer. Tudo bem, eu aguento. Tinha mesmo de ser. Volto a dizer, sintam-se à vontade para entrarem na conversa quando houver perguntas, ou não precisa de ser uma pergunta, pode ser um comentário, por favor. Sim? Tem que ser com o microfone, desculpe, senhora. Eu tenho uma pergunta para o Sr. Rezende, aliás, tenho duas. Gosto muito do Sr. Rezende. Um pouquinho mais velho, mas tudo bem. Mas pode ser Sandra, pode? Pode, Sandra. Obrigado. Primeiro, porquê o nome Manicômio? Porque eu gosto. Não. Porque é provocador. Sim, foi o que eu pensei. É muito provocador, mas também é um sítio de liberdade. Nós, quando somos nos Júlio de Marcos, temos a liberdade de fazer o que quiser e dizer o que quiser, não temos filtros. Mas, acima de tudo, é muito provocador. E todas as nossas propostas artísticas, e também trabalhamos com empresas, e tudo é tudo sempre muito provocador e muito arriscado. Coisa que, por vezes, a pessoa dita normal não consegue fazer. Tem muitos filtros sociais e muitos filtros não só sociais, como outros qualquer. Portanto, achámos que era perfeito. E também li um livro há muitos anos, era um livro que chamava-se Manicômio, a Terra dos Aliados e dos Artistas, um livro brasileiro de 1950, também com a data certa, e adorei o nome, foi incrível. Mas, acima de tudo, é uma provocação. Ok, obrigado. A outra pergunta era, falou-me que esteve no Belas Artes. Sim. O que é que pensa da competição nas artes, seja ela qual for? O que é que eu penso da competição? A competição pode ser saudável.
mas faz parte da vida. Nós temos que competir diariamente com várias coisas, não é? E na faculdade, a partir do terceiro ano, comecei a sentir mais isso. Logicamente, nós também ultrapassamos essa competitividade e trabalhamos e somos uns com os outros, mas faz parte. E temos que saber lidar muito bem com isso. Se é saudável, às vezes é, outras vezes não é, varia. É difícil explicar, mas faz parte. É como jogar futebol, tem pessoas que ganham e nas faculdades, seja nas Belas Artes como qualquer outra faculdade. Não, mas eu queria mesmo ir ao ponto da arte, de se é bom, não na faculdade, Na arte em si, se... pode ser muito bom, pode puxar por mais artistas, pode puxar por mais pensamentos, por novas formas de trabalhar, novas formas de pensar, isso é muito bom e este desafio é constante e é diário, isso pode ser muito bom. O que não é bom é quando começam a esconder umas coisas dos outros e fazer trabalho às escondidas uns dos outros, isso já começa a ser chato, mas essa partilha de desafios é muito giro. Eu gosto disso. Obrigado. Se já há mais alguma pergunta, sim, Carmen? Ali para a doutora, já não sei o nome, mas Patrícia, não acha que o que referiu sobre o fármaco que cura a depressão, da qual ou da Susana, ou a minha, ou a sua, de facto é o mesmo, nem as causas da depressão são diferentes. Contudo, todos nós sabemos que seria necessário talvez uma psicoterapia, mudar os hábitos, etc. Então, não acha que os psicólogos, os psiquiatras também deveriam, fica caríssimo a psicoterapia. Tenho colegas que começam, acham que lhes faz muito bem, mas têm que deixar justamente porque o preço é impossível de aguentar. Portanto, tudo isso é muito lindo, mas na prática, qual era a solução para pôr ao alcance, para não andar aqui meio Portugal drogado, entre aspas, com os antidepressivos, não é? E mudar hábitos, ir à raiz da depressão, etc. O que é que vocês poderiam fazer nesse campo? Porque as consultas são caríssimas. Sim. Eu acho que é claramente um trabalho de conjunto. Assim, nós, enquanto técnicos, podemos fazer, e eu acho que a maior parte de nós, e há colegas meus aqui, também da área, aqui a Catarina, o que fazíamos é de algum modo dar nome a isto e fazermos valer nas equipas em questão, eu faço isso diariamente, em que é importante sermos equipas multidisciplinares em que a psicoterapia tem que estar incluída e nós temos de ter espaço de agenda para fazer. E isso são discussões e dinâmicas institucionais que eu acho que o profissional psicólogo tem que defender isso sempre. Defender, escrever, dar a cara, etc. Depois, principalmente, o que eu acho é que todos nós, porque todos nós podemos ter uma doença mental, temos que nos revoltar e exigir e pedir e dar nome à coisa. Portanto, quando vamos a um centro de saúde e de facto somos confrontados com a ausência, provavelmente temos que começar a ter um trabalho cívico, temos que começar a participar nos programas e como é que os serviços de saúde mental estão a funcionar e, de algum modo, mostrar os nossos direitos. Eu acho que esse é um caminho que, de facto, nós, técnicos de saúde mental e outros profissionais, podemos empoderar, mas cada um de nós tem que fazer isso. E eu acho que, muitas vezes, a dificuldade é provavelmente também o estigma, a inquietação, a ideia de que não podemos fazer nada. E isso, muitas vezes, é um trabalho que tem que ser de todos, a esse nível. Depois, de facto, o país é assim, as questões são assim. Há algumas coisas que têm passado, houve agora propostas no novo Orçamento de Estado em que, de algum modo, se defendeu mais uma vez a possibilidade de criar mais espaços de psicoterapia, de relação humana e relação terapêutica, mas pronto, acho que provavelmente é um trabalho de todos e conjunto, mas eu acho que é importante dar nome à coisa, acho que é importante essa revolta, porque também é a revolta que trata a depressão. Isso é qualquer coisa que eu acho que é importante e inspirador para todos nós, não é? A capacidade de nos revoltarmos e de podermos pôr por palavras o que precisamos, o que não gostamos, o que é importante para a nossa vida, tem muito mais poder do que o antidepressivo, não é? Agora, isto não é uma apologia contra os medicamentos nem aos fármacos, nada disso. Aqui o que é importante é o trabalho de equipe e conjunto. Eu acho que é importante eu ser clara nisto, porque realmente, muitas vezes, é necessário e faz parte de um projeto terapêutico. As indicações, já que se fala de estatísticas, também tem que falar das indicações e das guidelines terapêuticas, não é?
é que de facto o trabalho de equipa e uma psicoterapia com o trabalho farmacológico se necessário tem muito mais eficácia do que ficarmos só de um lado das partes, não é? Agora, a relação humana e a possibilidade de aquela pessoa, naquele adoecer, tem aquelas relações, mesmo que esteja a tomar o fármaco X ou Y, é a possibilidade da pessoa existir e de se modificar e avançar com a vida dela. E portanto, é um trabalho conjunto. Espaços como estes, não é? Pode ser que se escreva para o Jornal do Leiria que se diga que isto foi um tema que foi focado, etc, etc. Portanto, acho que todos temos que dar nome à coisa. Muito obrigada. Não sei se haverá mais alguma pergunta aqui atrás. Desculpem, Alexandre. Não sei se está a doutora Patrícia, se posso, Sandra. Estamos todos aqui a partir do princípio que a doença mental é má, per si. E a questão que eu queria colocar são várias. A doença mental implica sempre sofrimento para a pessoa que tem a doença mental, tirando a sua família, os cuidadores, etc. E depois, numa sociedade ideal, onde não houvesse estigma, porque o estigma eventualmente será parte desse sofrimento, haveria menos sofrimento associado à doença mental? Não sei se faz muito sentido a pergunta, é uma questão. A doença mental tem várias causas, mas habitualmente o que está associado é de facto à dificuldade da pessoa viver miserabilimente a sua vida e alguns impedimentos de poder levar uma vida livre, equilibrada, satisfatória, porque há sofrimento que pode ter diferentes causas, não é? Habitualmente também podemos pensar numa atitude compreensiva de que eventualmente há relações e alguns aspectos do seu desenvolvimento que condicionaram aquela resposta, aquele funcionamento mental, não é? Pronto. Agora, é claro que ter saúde mental não é ausência de sofrimento, não é? A condição humana, a saúde mental implica também, a existência humana tem níveis de sofrimento associado, se alguém morre, se o nosso familiar ente querido acabou de falecer, ficar triste, muito abatido, é uma condição humana, é um sofrimento de vida e isso é saudável, não é? Portanto, saúde mental não é ausência de conflito nem sofrimento, doença mental é um aumento disto e impedimentos para que a pessoa possa viver a sua vida em determinadas áreas, não é? E, habitualmente em muitas áreas, de poder estar livre, de poder ter relações saudáveis, de poder sentir-se bem na sua pele. Pronto, depois há diferentes doenças que se podem falar, que se calhar aqui não é tão abrangente. Isto é que é um bocadinho o objetivo, ou é aquilo que é importante cuidar em alguém que está com este constrangimento psíquico, com esta aflição e com este sofrimento interno, não é? Que o põe em risco ou que põe em causa a possibilidade de viver a sua vida nas diferentes áreas. Falou do sofrimento familiar, é muito importante. É outro dos aspectos que é muito importante também que os serviços contemplam, que é, de facto, qualquer doença é uma doença sistémica. Eu acho que todos aqui sabemos disso, não é? Um cancro é uma doença sistémica, não é só quem tem o cancro que sofre, que tem constrangimentos, qualquer doença mental também. E, portanto, há vários níveis de sofrimento numa família e, de algum modo, isso também é muito importante na resposta terapêutica, que é a possibilidade de humanizar e de diferenciar e de cuidar diferentes pessoas que podem estar, de facto, a viver esse impedimento, esses constrangimentos. Portanto, aí também é outra das questões que eu acho que é importante, não é? Que às vezes o estigma também está nos próprios, isto eu acho que é importante falarmos, e às vezes na família, por ausência de reconhecimento, por se sentirem de facto muito aflitos e muito fechados, encerrados, numa falta de esperança, numa inibição da ação, que é outro dos grandes sintomas da doença mental, é a inibição da ação. E, portanto, por isso é que eu dizia que a revolta é o que trata. A inibição da ação é o que compromete a possibilidade de podermos caminhar, e isso também acontece muito do ponto de vista sistémico, quando numa família há uma situação de doença mental. A vergonha, o estigma não é só do próprio, também é da família. E eu acho que isso é de facto, é um trabalho imenso, é um trabalho possível. A revolta, às vezes, também precisa de enfrentarmos os medos, não é? Precisa de compreensão e humanidade para isto. E pronto, são desafios muito importantes. E depois, o que é o estigma? Eu acho que às vezes o estigma é muitas vezes também a
nossa inquietação e o que nós vemos no outro que também é nosso, não é? Porque lá está, saúde mental não é ausência de sofrimento e, portanto, todos nós podemos, de algum modo, experimentar esse colorido, quando vemos no outro qualquer coisa que é nosso, isso às vezes é o que condiciona o estigma. E eu acho que é importante esta abertura. Não sei se respondi, mas eu acho que agora é importante que o Sandro possa falar, porque senão fica muito aqui. Se a pergunta era para os dois, força. Já não lembro qual é a pergunta, mas a Patrícia Longoso. A pergunta era... É uma tentativa de silenciar, portanto... A pergunta era se doença mental implica sempre sofrimento, ou dito de outra maneira, pode haver doença mental sem Isso a Patrícia já sofrimento. respondeu, não é? Agora vou falar o lado bom da doença da saúde mental, o que quiser. Eu acho que o normal não tem qualquer tipo de piada. Eu é extremamente infeliz se trabalhasse num banco das 9 às 5. Se está aqui pessoa também é um momento para não, peço imensa desculpa. Mas é extremamente infeliz. Há muito pouco tempo dei uma conferência para a Multicare, para os cargos altos da Multicare, que estão a pensar em criar agora um seguro para a saúde mental. E falava que nós temos masterclasses. No masterclass são dados pelos nossos artistas, não são por nós. E um senhor, um administrador, perguntou-me, no meio da conversa, como é que você me garante que o seu artista vai se portar como deve ser, vai ser normal? Não, e eu falei para o senhor, eu passei imensas desculpas, mas o que é para si normal? E é um bocadinho o que é para você normal, porque a sua conversa, para mim, não é nada normal. E eu prometi, olha, acredito que ninguém vai esfaquear, nada disso, não vai acontecer nada disso, nem água, arrasto para cima, nada disso. Mas se quiser, experimento. E é um bocadinho isto, as pessoas têm... Mas a culpa não é só dos doentes, tem muitos técnicos. A Patrícia não diz, mas vai dizer o meu doente. Quando dizem o meu doente, é uma coisa que me passa. Os médicos dizem muito, aquele é o meu doente, como se eu fosse dele, não é nada. E os técnicos são muito estigma, para mim, eu trabalho há 20 anos com técnicos de saúde, são muito possessivos, posso ter isso, Patrícia? Chatos, todos os dias, mas muito possessivos e que não permitem às vezes a sua própria identidade daquela pessoa. E isso quando acontece é realmente, isso sim é muito estigmatizado. E aí sim, não há qualquer saúde mental e proporciona a doença mental. E quando há uma figura que os auxiliares, que por vezes são quase vigilantes, parece que estamos a quase em outfits. Tu exageras? E depois há o enfermeiro, e depois há o médico que é quase incontratável, e o psicólogo que está no café até às 11 horas e não sabe o que não é. Não é nada. Não é o caso da Patrícia. Não ajuda. E quando há consultas que são passadas na psiquiatria só de um ano, depois a consulta outro ano, não faz acontecer. Isso não. E depois, quando é a sua pergunta, nós temos no manicômio temos um projeto que é muito engraçado. Nós temos consultas de psicologia e psiquiatria, terapia familiar, em open space. Isto quer dizer que a pessoa, quando lá chega, não tem que ir à ditadura do gabinete. A pessoa, quando lá chega para uma consulta, depois há um espaço de co-work perfeitamente normal. Não tem aquelas senhas, não há recepção a dizer que é o número do utente, não tem que fazer a inscrição, nada disso. Combina diretamente com o médico, que é uma coisa muito estranha, mas combina diretamente com o médico e encontram-se num sofá. Depois, a própria pessoa escolhe onde quer ter a conversa. Se é numa gabinete fechado, se é no café, se é no jardim, e se é nos sofás. E o que é que acontece? Nós temos muitos, a Catarina saberá melhor do que eu, temos muitas pessoas nas consultas, o João está com muitas pessoas. E é uma conversa com o psiquiatra de uma forma muito natural, ninguém percebe que estamos a ter uma consulta e o estigma está muito simulado ou quase praticamente desaparece. E, acima de tudo, fizemos consultas privadas a um preço muito baixo, não é? 30 euros por consulta, geralmente são 100 e tal, não é? E 30 euros, e fizemos acordos com as outras freguesias da zona para as pessoas que vivem na zona terem consultas, algumas gratuitas, outras subsidiadas pela Junta Freguesia, para apoiar a população mais. Queremos fazer isto com outros espaços, isto resulta e funciona, e não há mais uma vez aquela ditadura da mesa e do consultório e da cadeira, e resulta. Eu queria perguntar ao Sandro e à Patrícia em que medida é que as artes
beneficiam, entre aspas, os doentes mentais. Posso falar? Assim, repentinamente, o que eu lhe vou responder é que eu acho que as artes beneficiam as pessoas, ponto, no geral. Como eu não me vejo propriamente como doente mental, vejo-me como pessoa, admito que tenho uma doença, mas como pessoa que tem um problema, claro que a arte me ajuda bastante, nem que seja porque me dá um propósito. Eu sou bastante obsessiva quando estou a criar. Quando estou a criar tenho um propósito e logo nesse tempo, é tempo em que eu não estou focada, ou tão focada, porque às vezes não dá para separar, mas se calhar não estou tão focada só no sofrimento, se estiver numa fase má, estou focada na minha arte, que é uma grande companhia. A minha arte e as minhas gatas têm ajudado bastante, é verdade, não te rias, Catarina. Não sei se cura, acho que não me vai salvar fazer arte, porque senão já estava curada e a minha doença não se evaporou. Mas ter esse propósito e sentir-me, sempre que estou a criar, sinto vida, vivo a vida de uma forma muito, muito intensamente. Aliás, a arte provoca-me emoções que muito poucas coisas me provocam. O amor e a arte, e os gatos, emocionam-me. Posso dar um exemplo. Agora fomos a Nova Iorque em janeiro e fui ao Museu ao MoMA, e quando estava no último piso, onde estão os mestres todos que mudaram o século XX, e cheguei ao Van Gogh, vou começar a chorar outra vez, quando cheguei ao Van Gogh, desatei a chorar, mas a chorar, o rímel descia, estava toda a segurança a olhar para mim, a pensar o que se passava, mas nunca tinha tido uma explosão tão grande por estar perante uma obra de arte. E isso mostra o poder que a arte pode ter. E acho que até devia ser obrigatório, desde o início da escola, desde que os miúdos entram, ser obrigatório, as disciplinas de arte devia ser obrigatório, porque se calhar a educação ficava muito mais completa, os miúdos cresciam com uma sensibilidade se calhar muito mais apurada, porque a arte ajuda a ver o mundo de outra maneira, ajuda a ver as tais transparências que se calhar eu falo na minha poesia, ajuda a colocar-nos, ajuda a conhecer até o que não conhecemos, ou o que não sabemos que sabemos. A arte ajuda-nos a perceber isso. E é o que nos separa dos bichos, claramente. Não sei, acho que não respondi, mas... Sim, eu tenho que dar o meu exemplo, não posso falar por outros doentes, mas... acho que é isso. A minha resposta, então, curta é: a arte ajuda as pessoas. A questão é se a arte é terapêutica ou não. Também pode ser por aí? Como? Se a arte é terapêutica ou não. Sim. Ninguém sabe. Depende muito do que nós queremos fazer com a arte. Se eu quero ser um artista e quero ir para o mercado, como aquele senhor estava ao lado a falar, e se quer ter a ansiedade da competição, e se quer ter a competitividade de uma galeria, é zero saudável. É zero saudável. Se a pessoa trabalha em arte porque quer trabalhar em arte sem grandes pressões, é super saudável como qualquer pessoa. Isso fica para isso. Portanto, se formos... mas isso não impede, repare, não impede de ser profissional mesmo, não impede de chegar a um lado. Esteve em Nova Iorque a ver o Van Gogh, mas esteve em Nova Iorque a expor. Então, ela esqueceu-se essa parte. Portanto, levando a arte de uma forma não terapêutica, mas que ajuda, é lógico que a Cláudia tem um trabalho incrível e trabalha todos os dias e trabalha imenso. Isso permite, e a arte é trabalho, mais do que talento, as pessoas falam, a arte é muito trabalho. E isso permite chegar a Nova Iorque. Agora, permite chegar a Nova Iorque sem aquela competitividade exageradíssima que existe nas faculdades, ou que existe nas galerias, que existe no mercado por si. A arte não é uma forma de comunicar, por exemplo. A arte é tanta coisa, mas sim, é uma forma de comunicar. Um aspecto importante que se calhar eu posso também acrescentar É a parte chata outra vez? é parte chata outra vez. Bem, se me convidaram também é para eu dizer alguma coisa, portanto. É que a arte e a psicologia acabam por ter, de facto, muitas coisas em comum,
principalmente nesta possibilidade do processo criativo, por um lado, e depois também naquilo que é muito usado e que faz parte de um processo psicoterapêutico, que é a possibilidade de podermos escutar a nossa voz interior, podermos compreender e conhecer aspectos do nosso mundo interior num registro muito simbólico e quase de associação livre, e há alguns pontos em comum, quer quando estamos a falar com o nosso terapeuta sobre um sonho ou sobre a possibilidade daquilo que imaginamos ou que nos ocorre naquele momento, quer quando há um processo criativo que também é esta linguagem que vem de dentro, não é? Para poder ser terapêutico, e quando é usada do ponto de vista terapêutico num contexto de psicoterapia, de trabalho psicoterapêutico, que é a parte que eu tenho que falar, aí é sempre importante podermos ver isto dentro da história e do contexto daquela pessoa. O que é importante às vezes no processo de usar a arte como mediador é usar a arte como mediador de comunicação para aspectos que às vezes a racionalidade não encerra, não é capaz de lá chegar. E quando podemos fazer esse trabalho conjunto do ponto de vista psicoterapêutico, isso é muito interessante. Uma das pessoas que eu acompanho, eu acho que posso dar este exemplo, eu trabalho institucionalmente, trabalho na Unidade de Oncologia de Lisboa, e algumas das pessoas com quem eu trabalho na consulta sobem muitas vezes ao internamento. E houve um dia que eu subi, porque às vezes também vou lá dizer olá e essas coisas, uma das pessoas com quem eu trabalho, isto, estou a fazer todo o esforço para não dizer doente, paciente, utente, já perceberam, não é? Estava a fazer um trabalho que era desenhar o processo de recaída. E aquele homem, que tem sido incrível, o trabalho que fizemos a partir daí, aquele homem que é gigante, que sempre vinha na consulta com uma atitude muito confrontativa, muito segura, tinha naquela sua folha em branco uma figura humana mínima, à beira do abismo, num traço completamente sumido a preto, lápis de carvão. E para mim foi um impacto incrível, que eu vou lá dizer olá, e de repente ele mostra-me aquele desenho e naquele momento os dois percebemos que havia uma parte dele que ainda não tinha vindo à consulta. E a possibilidade de a partir daí, portanto ele teve alta, neste momento continuamos o trabalho em ambulatório, na consulta externa, e a partir daí aquele homem, aquela figura humana frágil, insegura, à beira do abismo, era uma parte da vida mental que ele ainda não tinha conseguido trazer e nós ainda não tínhamos conseguido conversar. E, portanto, este aspecto, aquele desenho de uma tarefa terapêutica, foi possível pelo nosso encontro e pela possibilidade de ele me ter mostrado, continuarmos esse trabalho psicoterapeuticamente. E eu acho que isto é onde também os psicólogos muitas vezes usam os aspectos da arte, a possibilidade de podermos, então, em conjunto, não num processo isolado. Vocês podem falar disso melhor do que eu, não é? Mas o processo criativo é um processo muito solitário, muito a sós. A relação psicoterapêutica é uma relação, é um processo a dois, numa relação de escuta e de partilha, em que podemos intervir e é diferente, é um acompanhar. E, portanto, eu acho que é muito importante que ter respondido à questão do início, que podermos usar estas técnicas expressivas em novos serviços do Sistema Nacional de Saúde, em que se possa poder fazer uso do que é a potencialidade da arte ou de uma criação artística, do desenho, é muito importante porque todos nós temos esse potencial criativo. Não todos nós vamos ser artistas reconhecidos do ponto de vista técnico, não temos essas capacidades. O Sandra começou a sessão a dizer isso, não é? Há uma percentagem que consegue, mas todos nós, o ser humano, e é isso que nos distingue dos bichos, como dizia a Cláudia, temos um potencial criativo e isso é o que é mais importante pesquisar até numa psicoterapia. E a criatividade e a possibilidade de ser criativo pode ser na maneira como nos dispomos a casa, como vamos fazer aquele jantar, como nos encontrarmos naquele sítio, ou como vimos uma obra de arte, usando um bocadinho o que a Cláudia disse, naquele dia, naquela hora, naquele museu, não é? E eu não sei se isto ajuda, mas acho que é importante podermos fazer este trabalho conjunto e pronto, e a psicoterapia é estar acompanhado, é uma relação e é qualquer coisa que se calhar vai ao encontro da outra, não é? O processo criativo é uma coisa, a relação terapêutica é outra. Jorge, tens uma pergunta? Boa
boa tarde aos convidados. A pergunta que eu ia fazer inicialmente já foi feita antes e depois abre logo um espectro imenso de outras perguntas. E eu vou focar esta pergunta mais diretamente na Cláudia, tanto mais porque quando leio o poema no início eu gosto da sua loucura, era a primeira coisa que eu diria e continuo a dizer, porque idiosincrasias, diferenças, loucuras, se calhar temos todos. Até que ponto, neste momento da sua carreira, acha que a terapia foi importante à parte? Se a arte não teria feito só para si, por si? Pois, ok, acho que respondi em parte isso, que é, como eu não faço arte para terapia, eu faço arte, eu crio porque tenho que criar, ponto. Eu escrevo desde que sei escrever, e comecei a escrever com 5 anos, ou seja, como é que eu vou explicar que desde os 5 anos queria escrever e que sempre sonhei com isso, ou publicar um livro desde pequena? Eu acho que não se explica muito bem, então a única explicação que eu tenho é que tenho que fazer arte. Mas, como depois tenho este pequeno problema que me desequilibra a vida, tenho que fazer terapia. E falando já agora por alto de medicação, eu já tive grandes discussões, agora já desisti, mas já tive discussões por causa de tomar comprimidos ou não tomar comprimidos. Uma delas até foi no Facebook, até disse ao Sano, já estava muito chateada porque havia uma senhora que dizia que isso era tudo uma treta e que eu tinha que fazer yoga, ou que tinha que apanhar sol, ou que tinha de ir à praia, ou que tinha que ter um namorado, ou que tinha que ter um periquito. E como é óbvio, as pessoas quando sentem desespero tentam tudo. Eu acho que, não sei, eu pelo menos, quando estou em desespero, tento tudo para aquele desespero passar. Mas claramente ter uma doença mental não é visível e só eu é que posso saber o que estou a sentir, ninguém mais vai estar dentro de mim, ninguém vai estar na minha cabeça, é impossível explicar e ainda bem que existem terapeutas para nos ajudar. Agora, quem é que, tendo um braço decepado, a jogar sangue para todo o lado, não ia aceitar medicação para as dores? Quem é que não ia aceitar uma ligadura? Quem é que, não é? Parece-me demasiado óbvio. Se só isso é que vai fazer efeito, não, com certeza a terapia ajuda. Agora, não venham dizer que os comprimidos são uma treta, que não servem para nada, porque houve muitos momentos que se eu não tivesse um comprimido à mão, ou que se já não estivesse a fazer esse trabalho de medicação desde há um tempo, eu não tinha a vida que tenho agora e garanto aqui com toda a certeza, não teria. Se calhar não levantava da cama, não estaria no manicômio hoje em dia, não teria feito imensas coisas que estou a fazer. Portanto, a terapia é uma coisa à parte, para mim, da minha arte. Vejo como uma coisa totalmente à parte. O que faço é o inverso, que é, por causa da terapia, consigo, e com ajuda, analisar, às vezes, coisas que crio, mais na pintura até. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que pode ter a sua piada. Eu estou sempre a desenhar pássaros nas minhas pinturas, a voar. Estão sempre a voar. Quase todas. Acho que não há um desenho que eu faça que não tenha um pássaro. E uma vez uma amiga minha perguntou: estás sempre a desenhar pássaros? É porquê? Eu disse: olha, não sei. Para já, porque acho os pássaros muito bonitos. Eu também gosto de desenhar coisas porque acho bonitas, como plantas, flores, gosto muito. Mas de facto depois fiquei a pensar nisso, mas porquê é que eu estou sempre a desenhar pássaros? E um dia cheguei a uma resposta que me parece bastante, que faz muito sentido, que eu cresci, a minha avó tinha imensos pássaros em gaiolas. E era uma coisa que eu, sendo amante de animais, adoro animais, aquilo fazia-me, que causava-me muito sofrimento. E pior do que tudo, uma vez cheguei a casa, e acho que foi mais do que uma vez, e a minha avó estava a cortar as asas aos pássaros. A minha avó era uma mulher analfabeta do campo, cresceu no campo, cresceu com muita brutalidade, era muito crua, e era uma avó que eu amava, acima de tudo, e foi ela que me levou a todos os museus de Lisboa, sendo analfabeta, que me levava à biblioteca, que me levava ao balé. Há muitas coisas que eu sou por causa dela.
mas tinha estes atos de crueldade que aparecem muito, tanto no que eu escrevo como na arte, e parece que desde então que eu estou sempre a libertar, continuo a libertar todos os pássaros que eu cresci a ver presos. E lá está, a arte, eu costumo dizer que faço arte muito, é a minha maneira de me pensar, a mim, e de pensar o que está à minha volta. Então, são nesses momentos em que eu estou na tal solidão criativa e há uma espécie de momento, eu acho que a arte aproxima-nos de Deus, não é? Até chegamos a estar nesse papel porque estamos a criar e faz-nos estar de fora, quase num nível de transcendência, a pensar em tudo, a pensar que somos o tal pontinho num cosmos, a pensar na beleza disto tudo. A arte, para mim, é estar constantemente a chamar a beleza. E neste mundo horrível, lindo e horrível que temos, eu chamo-lhe um milagre insuportável. É um milagre, é maravilhoso, mas também é insuportável. A arte é mesmo urgente, a arte é muito urgente, cada vez mais. Digo há bocado, estar a dizer que devia ser desde o início, desde sempre. As crianças deviam ter sempre arte. A arte é beleza. A arte, por onde quer que olhemos e esteja a arte, nós vamos ver beleza. Então, bora espalhar a arte por todo lado, tentar ao máximo. Queria dizer, neste acadeado que a Cláudia disse, depois como é que depois muitas vezes o que é importante é promover isso na vida das pessoas. Há pessoas que quando estão em situação de doença mental ou muito pouco vivas na sua vida, também muitas vezes vemos que o estético e a necessidade estética do prazer e da beleza também está muito diminuída. Pronto, já que eu estou no papel da psicóloga, de facto, do ponto de vista das necessidades humanas, alguns de vós devem saber disto, não é? A pirâmide das necessidades de Maslow tem como uma grande necessidade de desenvolvimento pessoal a necessidade precisamente do estético, do belo, e para algumas pessoas, há pessoas que só vivem segundo as necessidades básicas, numa certa submissão à normalidade, à exigência da vida diária e, portanto, as necessidades básicas que são as de comer, de dormir, de ter condições de vida, do trabalho, são muitas vezes do trabalho, de condições financeiras, são muitas vezes o único motor da vida para algumas pessoas e, portanto, o criativo e o estético fica muito comprometido, que são as necessidades mais evoluídas e que é um potencial humano e uma necessidade de existência humana de todos nós nesta sala. E quando intervimos e quando nós técnicos podemos trabalhar isto, é também às vezes poder tranquilamente mostrar isto às pessoas, podermos promover que o estético, o belo, possa entrar na vida das pessoas e com isso possa fazer parte daquilo que é uma condição de vida mais livre, mais criativa. Há uns tempos vi um estudo, provavelmente o Sandra sabe destas coisas mais do que eu, mas, por exemplo, em Inglaterra, eles têm já a funcionar algumas associações em sintonia com os cuidados de saúde do país, que são as prescrições de arte, em que, do ponto de vista psicoterapêutico, ou do ponto de vista até dos cuidados de saúde primária, prescrevem idas aos museus, prescrevem prescrições de arte. Portanto, em vez de prescrever fármacos, prescrevem arte. E os estudos que eles mostram são duas associações, eu agora não recordo o nome, mas depois posso divulgar, porque é o estudo que eu li. Fizeram um estudo de como é que as pessoas responderam do ponto de vista do seu tratamento em saúde mental e tinham baixado imensos níveis de sofrimento e de doença. Portanto, tinha havido melhorias com esta prescrição da arte. E eu penso que isto é de facto também a possibilidade desta humanidade e deste, para além, não é, da possibilidade de o que é que pode a arte pode de facto intervir a este nível e é importante isto, não é? É uma das coisas que eu uso muito, não é? Às vezes perguntar qual é o livro que a pessoa está a ler ou qual foi o que leu e a partir daí isto podia ser. Eu própria, no meu processo psicoterapêutico, na minha análise, o cinema e os filmes foram formas de eu me entender e de poder mergulhar em aspectos que naquela tela, naquela visualização eu me conseguia identificar aspectos que eu nem conhecia em mim, porque lá está, os processos inconscientes do simbolismo e desta vida que está para além da consciência
poder ser uma forma de nos libertarmos e de nos desenvolvermos. E, portanto, acho que podíamos, por algum lado, não é? O médico de família pode não prescrever, mas nós aqui hoje podemos já prescrever, não é? E a possibilidade de depois ter alguém para poder falar sobre isso, não é? Que impacto é que aquele quadro teve em mim, como é que foi aquela experiência daquele filme, poder incluir a relação para podermos falar de como é que a arte nos pode influenciar e, de facto, abrir portas. Há um psicanalista que eu gosto muito, que é o Philip Adams, ele também é escritor e psicanalista, e ele dizia mesmo isto, não é? Que a arte é um bocadinho a possibilidade de abrir a ponta do iceberg e de podermos, de algum modo, encontrar e mergulhar aspectos que não temos, de facto, consciência e que a racionalidade não chega lá. E, de facto, nós não somos só racionais e acho que esta integração é muito importante. No mundo da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise, há muitos terapeutas que também são artistas. Eu acho que isto também não é por acaso, que de algum modo também desenvolveram esse gosto e têm essa... Acho que as coisas podem, de facto, andar de mão dada, como hoje aqui, não é? Olá. Já se falou mais ou menos no que eu queria perguntar, mas o Sandro referiu que só 5% da população com doentes mentais tem essa queda para criar. Foi o que eu percebi, não foi? E então, os outros, o que é que fazem? Pronto, é um bocado porque depois a Patrícia António disse que se podia criar outras coisas mais simples, não sei, e depois a oposição entre criar e fruir, consumir, digamos, era um bocado assim, parte chata, obrigada. Isto é provocação do início ao fim, mas vamos tentar aguentar. Estou a brincar. Sem adormecer o público, também vos estou a esforçar. Assim, do ponto de vista... O que é importante? Do ponto de vista da arte e no trabalho dentro da psicologia ou da psicoterapia, eu acho que há dois aspectos que são muito importantes e que talvez possam ajudar a responder a isto, que é a arte e o processo criativo do artista, como é que aquela pessoa, quem é aquela pessoa e o seu processo criativo, e a arte enquanto objeto estético e o impacto que pode ter em nós, não é? Um pouco estes dois vetores. E talvez, e o Sandro depois pode ajudar, e até a própria Cláudia, num contexto, por exemplo, hospitalar, em que as artes plásticas é uma das atividades que está englobada naquele plano de cuidados terapêuticos, aquela pessoa que não é um artista, ou pode não ter a capacidade artística, isso eu não sei dizer, naquele processo criativo está ali, naquele processo criativo, e pode ser importante acompanhar isso, não é? Pode ser importante, como eu disse há pouco, aquela pessoa com quem eu trabalho, pode ser importante acompanhar este processo criativo, poder criar um espaço de conversa e de possibilidade de encontrar um significado que o próprio pode dar e que pode ser útil para a vida dele, não é? E isso eu acho que é o que se pode fazer, eventualmente, para quem não tem uma carreira artística. É através, porque a arte, seja o desenho, seja um poema, seja o que for, podem ser, de facto, aspectos metafóricos, podem ser instrumentos ao serviço da comunicação, como dizíamos há pouco, podem ser, então, integrados nesta relação para poder falar daquela pessoa. Aquela pessoa pode estar a falar e há o processo criativo que é sós, mas depois pode ser importante, é possível fazer esse trabalho com a pessoa. E todos nós temos esse potencial, não é? Esta ideia de que não sabemos desenhar e que não tem graça, ok, não sabemos desenhar eventualmente para a questão de sermos um artista concentrado, estar no MoMA, mas eu posso desenhar, não é? Todos nós podemos. E o significado que eu atribuo ao meu processo criativo pode ser imenso. E a possibilidade de eu fazer isto numa relação e poder pôr isto ao serviço de mim própria é imenso, não é? E eu acho que isso é o que se pode eventualmente potenciar do que é ter um ateliê de artes plásticas e integrar num projeto de cuidados de saúde mental. Acho que isso é muito importante. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei, não é? Aquela pessoa faz aquele desenho no processo de recaída e a imensidão e a possibilidade de falar daquele medo e daquela fragilidade humana de que ele próprio ainda não tinha tido consciência, até porque o álcool muitas vezes estava ao serviço
poder negar essa parte da sua vida mental, do seu sofrimento psíquico, é aquilo que temos trabalhado numa psicoterapia. E isto foi um ganho imenso. E aquele desenho, claro que é um desenho, efetivamente, com um potencial artístico nenhum, do ponto de vista, mas que para a pessoa e para o desenvolvimento dele, teve um potencial imenso. Não é? Acho que, não sei se isto responde, mas acho que 95% das pessoas que podem desenhar ou fazer arte ou criar qualquer coisa e que possam falar dela, talvez sejam ganhos, mas talvez vocês os dois que são mais na área podem buscar. Eu perdi mas não sei se já alguma vez foram aos ateliês que acontecem nos hospitais, centros de saúde, Santa Casa de Misericórdia. Pronto, os ateliês não são propriamente ateliês muito motivadores, nem isto passa tudo, acima de tudo, pelas administrações, pelos recursos humanos, não é? Que geralmente as pessoas que estão à frente dos ateliês não são pessoas que têm competência artística ou que querem trabalhar e vestirem aquelas pessoas como artistas ou como pessoas que querem desenvolver o seu trabalho artístico ou desenvolver o seu trabalho só de trabalhar em arte. E o que é que acontece? Acontece uma coisa chamada ocupacional, não é? Portanto, acontece que praticamente todos os sítios onde eu fui, já fiz 2 vezes pesquisa a nível nacional, é para ocupar tempo. Portanto, o investimento dos técnicos naqueles senhores é zero. E isso é completamente errado. Eu estive há muito pouco tempo nos Açores, estive em São Miguel da Terceira e em São Miguel havia uns senhores que só faziam moldes. Faziam uns moldes para oferecer, não sei quem. Moldes faziam há 20 anos moldes. E nunca, até aquele dia, alguém deixou um bocadinho do barro para a pessoa fazer o que quisesse. Nunca. Como é que é possível? E eu perguntei ao monitor, mas porquê é que as pessoas não podem fazer o que quiserem? Não, porque o gajo vai-me comer o barro. Ele vai comer o barro. Mas vivemos aonde? O que é que se passa? E foi a primeira vez em 20 anos que aqueles senhores começaram a fazer cerâmica porque sim, da sua autoria e da sua criatividade. Primeira vez. Porque vêm sempre as pessoas com este tipo de doenças, estamos a falar de outro tipo de doenças, incapazes completamente. Nós temos um projeto muito engraçado a trabalhar connosco agora, que é Incorpora, e a primeira vez que foi ter connosco foi engraçado, porque eles criam, é um programa da La Caixa, um programa espanhol, com muito sucesso em Espanha, que arranja empregabilidade para pessoas com doença mental. Claro que o empregado que arranjam não é desprezando os trabalhos mais normais, trabalho no café ou numa recepção, e o que lhes vinham propor é que geralmente os nossos artistas pensam em trabalhar num café ou numa recepção. E a minha pergunta foi, mas repara, já falaste com eles, porque eles têm capacidade intelectual para ser muito mais do que um café ou fazer outras coisas que querem fazer, não é? Mas até ali nunca tinha passado por cabeça deles. Isso nunca passou por cabeça deles. E a minha proposta foi, então, falem com as pessoas e vejam com as pessoas que querem criar a sua própria empresa. Eles podem criar a sua própria empresa. Portanto, isto foi apresentado em Espanha e temos 2 pessoas neste momento a trabalhar nas suas próprias empresas, estão a trabalhar nas suas startups. Mas são pessoas que tiveram muitos anos em instituições, que sempre os viram e nunca viram o valor, nunca investiram na pessoa, viam só apenas como pessoa com doença mental. E essa visão, e muita sociedade ainda presente, como é óbvio, é completamente errada. Porque há pessoas com grande capacidade, nós estamos aqui todos a falar, e por só estarem dentro de um hospital, só podem fazer barro em forma de Galo Barcelos, ou não sei o que é, se não pode qualquer jeito. Eu também vi isso em Barcelos, eles a fazer moldes. Fazer moldes de Galos Barcelos. Agora, se houverem os Galos Barcelos, são feitos por doentes. Em moldes. Muito importante. Eu tenho 2 perguntas para a Cláudia, exatamente. A primeira é se achas que o facto de falares abertamente da tua saúde mental ou doença mental, que é um processo também, isto de falares publicamente, se faz-te melhor artista, ou mais honesta, pelo menos. E a outra é, tu tens uma vida passada, não é? De guionista, não sei se posso falar nisto aqui, ok? E como é que como é que tem sido a tua afirmação agora no mundo artístico e como é que os teus ex-colegas olham para ti? Essa é fácil, não tenho contacto com os meus ex-colegas. Às vezes fazem uns likes no Facebook, ou seja, acho que devem gostar.
Quanto ao falar disto em público, se me sinto melhor artista, não. Sinto-me bem por várias razões. Uma é porque, como dizia a Patrícia há pouco, temos de, como é que era, o grito da revolta. Se não, é um grito de revolta, nem é só por mim, é porque ou falamos destas coisas abertamente, como uma coisa que acontece, que é normal, que faz parte do ser humano, ou nunca mais vamos sair da cepa torta, porque as pessoas têm doenças mentais e não têm culpa de tê-las, que é isso que as pessoas não percebem. E há aquele filme que toda a gente aqui deve ter visto, que é o Joker, e para mim esse filme resume-se muito bem numa frase, num diálogo que ele diz, que para mim é o filme todo, e que é exatamente isto. Ele diz, o problema de ter uma doença mental é que as pessoas estão à espera que eu haja como se não a tivesse. É só este o pequeno problema que temos de passar quando se tem uma doença mental. Ora, eu digo, sou bipolar, estou mal, e as pessoas dizem, não, tu és mimada, não, mas não tomas medicamentos, não, ou seja, estão constantemente a desvalorizar tudo o que se possa dizer, mas se eu disser, tenho um cancro, cortei-me aqui, vou levar pontos, precisas de alguma coisa, mas se eu disseram-me que sou bipolar, disseram-me que tenho isto, mas tens a certeza, mas já tentaste tudo, mas vê lá, não deves ser, mas não é bem assim, mas... E fazem-me sentir completamente inútil, fazem-me sentir que sou mentirosa, fazem-me sentir que sou mimada. Isto aconteceu, perdi melhores amigos por causa disto, nem sequer me foram ver ao hospital, isto tudo para falar do estigma, vamos passar à frente. Ele existe, até com os melhores amigos, com familiares, etc. Houve uma única pessoa que nunca me colocou qualquer questão, porque é a pessoa que melhor me conhece, que é a minha mãe. Nem sequer passou pela cabeça dizer... Eu não estava a dizer a verdade, ou que eu não estava realmente doente. Era assim, e esteve sempre lá para mim, felizmente, e tenho essa sorte. Quanto ao ser melhor artista, não, mas, por exemplo, quando eu dei as primeiras entrevistas sobre o manicômio, eu comecei a receber imensas mensagens de pessoas a agradecerem-me o facto de ter dado a cara e assumir que tinha uma doença mental. E eu primeiro pensei que não fiz nada de tão extraordinário, porque pensei, eu não estou a roubar, eu não matei ninguém. Eu tenho uma doença que não escolhi, qual é o mal, não é? E depois, agora, ainda mais me deu força, porque essas pessoas estavam quase a agradecer-me e quase a pedir-me para continuar a fazê-lo. Então, melhor artista não, mas se calhar sinto-me melhor pessoa. Que ainda é melhor, não é? Uma sensação ainda melhor. E pronto. É para a Cláudia. Eu queria dizer que admiro muito, desde que tivemos aqui o Valério Romão, eu conheci a sua poesia através do livro dele, fiquei para dentro. Pronto. E depois li, e ainda hoje estive a mostrar a colegas aquele poema, entre outros, mas aquele que eu fiquei fascinada, e que eu recomendo toda a gente a ler, que é Tragam-me o Homem, Baldes, pronto, eu fiquei arrebatada. E, pronto, isto para felicitar, porque passámos a parte negra da coisa. Sim, uma coisa boa. Agora, só pegando numa coisa que me interessou muito desde que esteve cá o Chia, que disse assim, há pessoas que se bastam pronto, com a sua vidinha, sem arte, se calhar, vão ao futebol, comem, trabalham, e há outras que aquilo é pouquinho, não chega. Eu fiquei a pensar nisso, e há bocado disse que deveríamos começar por uma educação, sei lá, uma educação mais estética das artes, não é? Porque se calhar todos temos essa possibilidade de apreciarmos, de se emocionar com o Van Gogh, e eu quando leio, e a Susana sabe, quando leio determinadas páginas de quem eu gosto, fico arrepiada, etc. É uma questão de sensibilidade. Se calhar, se fosse trabalhada, toda a gente poderia atingir essa beleza. Agora, fiquei desconcertada quando me disse que a avó, apesar de analfabeta, levou aos teatros, ao balé, né? Parece assim uma contradição, porque provavelmente não teve essa educação estética. Não sei, teria lá aquele potencial, mas... Conseguia dar-me aquilo que ela não teve, e porque era como se ela visse em mim um potencial para ser aquilo que ela nunca pôde ser, para estudar, para ser uma pessoa instruída,
já sabia que eu gostava de desenhar, já sabia. Eu tentei ensiná-la a ler e a escrever, mas ela não quis, não disse que não tinha paciência. Entretanto, ensinava-me a mim a jogar à sueca e às cartas. Portanto, exatamente. Ela, apesar de tudo que e apesar de ter-lhe contado aquele episódio muito negro, ela tinha uma grande sensibilidade e também tinha uma sensibilidade artística. Ela criava fatos de carnaval inventados por ela, que era uma coisa de outro mundo, aquilo não existia, eram inventados e era uma coisa incrível. Ela tinha muitas coisas incríveis, de uma pessoa que não sabia ler, não percebia nada de arte, nada de literatura, não tinha cultura nenhuma. Mas tinha, lá está, a imaginação é algo infinito e basta olharmos para o que está à nossa volta, qualquer coisa que pode despertar em nós imaginação, sensibilidade, arte, o que quer que seja. E quando falava de crescermos com arte, não falo de saber em que ano foi pintado, quando é que nasceu, de onde é o pintor, como é que se chama a nave central da igreja de Mosel. Falo de falar de arte nesse sentido de ver as coisas de outro modo. Sim, aprender a sentir as coisas. Tal como a poesia, que os miúdos coitados acham sempre que é uma seca, que é horrível, que tem que rimar. Há uma ideia muito errada acerca da poesia, há um grande desconhecimento. No outro dia, um rapaz disse-me no Porto que não gostava muito de poesia porque é sempre pessimista, é sempre triste. E eu disse, mas não, a poesia não é sempre assim. Ai não, ficou muito surpreendido. Não, mas não, a poesia não tem de ser triste, as pessoas têm uma ideia muito errada. E lá está, eu acho que isto vem desde a escola, vem da maneira como se ensinam essas coisas. Acho que é algo que tem que mudar. Só para terminar com o otimismo, não falo mais, o facto de dizer a doença que tem, esse não tem. Já não me deito em pós de morrer. Pois sim, mas também estou a ver no escuro que é quando a gente vê melhor. Mas só para terminar, felicitando mais uma vez, e o facto de dizer com todas as letras eu sou bipolar, acho que é um passo maior. Porquê? Porque normalmente as pessoas não admitem que têm a doença. Isso é que é complicado. Quando não admitem, não tem nada. Tem diabetes. A gente sabe que é outro tipo de patologia. Não admitem precisamente pelas coisas que as pessoas que estão em redor as fazem sentir. Ou não. E o facto de dizer com todas as letras, e eu tenho a minha irmã que é obsessiva, portanto também sou doutorada obsessiva compulsiva, foi operada há pouco tempo e o médico disse, qual é a sua doença? Ela, sou obsessiva compulsiva. E escreve lindamente e pronto, e estudou, etc, etc. Essa sabe perfeitamente, mas os mais perigosos são aqueles que acham que não têm doença nenhuma. Não sei se há mais alguma pergunta ou algum comentário que queiram fazer. Não sei se querem dizer algo mais. Fica muito por dizer. Gostava, são 8h15. Para terminarmos esta sessão, eu gostava de fazer a mesma pergunta aos três e começo já da forma como devia começar, porque é uma pergunta de algibeira, começo por pedir desculpa. Peço que saiam do vosso papel, da Patrícia enquanto psicóloga, da Cláudia enquanto poeta e artista. A pergunta de algibeira é a pergunta mais básica, e do Sandro enquanto artista e coordenador do projeto Manicômio. Eu peço que falem de uma obra de arte que tenha sido importante para vocês, que queiram aqui destacar ou que acham importante falar sobre essa obra de arte. Qualquer uma. Eu avisei que era uma pergunta de algibeira. Eu pedi desculpas por isso. Eu posso já dizer porque faz sentido, porque falei deste episódio e porque nunca chorei tanto nesse sentido. A Noite Estrelada do Van Gogh. Eu tenho várias. Eu também chorei numa. Chorei quando vi o Mark Rothko. Sou muito fã do Wilson Freud. Tem nesse livro que é neto do Freud. Bem, eu também tenho várias, mas lembro-me, houve um ano que vivi em Barcelona e, assim, de repente, a Fundação La Caixa tinha exposições públicas e era o Marco Chagall. E eu, naquele mês e meio, fui lá todas as semanas. E pronto, e fiquei, tenho uma réplica lá em casa. Fiquei um bocadinho decidada com aquela dualidade que os quadros representavam, com a liberdade, aquela noiva voaçante, para mim era assim super inspirador.
E acho que é um dos artistas que me inspira imenso. E depois o meu pai. O meu pai, de facto, podia ser alguém que podia participar nesta conversa, em que ele viveu precisamente um bocadinho aquilo que nós estávamos aqui a falar. Em pequenino, teve a sorte de um professor ter considerado o talento dele e no liceu ter sido reconhecido no desenho, de algum modo fez alguns trabalhos, e depois, quando foi para a Guiné, as fotografias que nós temos quando ele esteve na guerra colonial, os quadros com as paredes forradas de tudo o que para ele significava aquela experiência bastante atroz e difícil, e quando volta a Portugal, a vida real impôs e tornou-se bancário. Há bocado falava disto das 9 às 5, de cinzento, quando ele detestava ter que vestir fatos cinzentos e tentava sempre pôr a gravata mais extravagante que encontrava. E portanto ele faz, não sei, a nossa vida, a minha irmã também está aqui, ele faz a nossa vida como bancário, mas de facto era muito criativo na maneira de ser e de estar. E há um dia que tem a sorte ou o azar de ser convidado a sair da banca, daquelas reformas do milénio, não sei das quantas, acho que posso dizer isto. E a primeira coisa que ele faz é desatou a pintar. E eu estava em Barcelona nessa altura e recebi no correio uma série de fotografias em que ele tinha voltado àquilo que era a voz dele e de facto tinha vivido 30 anos na base da pirâmide de Maslow e de repente estava outra vez a possibilidade de estar lá em cima. E portanto a obra dele e toda aquela intensidade que ele nos mostra passado não sei quantos anos é completamente inspiradora e portanto acho que são as duas obras, são os dois pintores que para mim são super importantes. Obrigada. Bom, deixem-me terminar este nosso encontro com a recomendação de um livro. Este é o último livro da Cláudia. Já não me deito em Posso Morrer. Poemas Escolhidos. É um livro com uma edição muito cuidada, um livro belíssimo, com poemas maravilhosos. Há pouco disseste que choraste quando viste a pintura. Acho que há várias pessoas aqui que podem dizer, eu encontro-me entre elas, que também já tivemos esse, não sei, um sentimento semelhante ao ler um poema teu. Portanto, desculpem nada, obrigada por isso. Eu vou-te fazer uma maldade, que é pedir-te mais um poema. Está bem. Antes da leitura da Cláudia, quero agradecer a vossa presença. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada, Sandra, obrigada, Cláudia, obrigada, Patrícia. Foi um prazer receber-vos no arquivo. Então. É psicólogo? Graças a Deus. Alguém sabe que é. Se eu desaparecer hoje, e falo mesmo do meu corpo aqui tão sentado a escrever desde a ponta da língua à légua mais distante da minha vida, diz que compreendi. Diz que sei que nada está onde é certo estar, que o amor súbito é a escada para o entendimento. Diz que fui ar azul sobre campos de secura, estrada reta ao infinito, um acidente ao longe. Que provei toda a sede quando engoli os homens, que queimei alegremente no ácido das palavras, que tombei em ricochete para que me vissem, e que quando me viram, me ergui animal. Diz que me viste nua, sempre, que corri por hospícios de olhos fechados e a boca às avessas, que vivi mais ao alto do que em mundo plano, e fui honesta na minha rente loucura. Diz que nunca esqueci a subida a um plátano, que ninguém viveu no meu lugar, nem eu no de ninguém, que fui o alvo frio que preenchi com esta pena pela minha ausência, e que tudo o que disse foi com silêncio. Diz que sei, sobretudo, que ardemos juntos como ventosas, que o teu corpo me serviu de andar às pernas asmáticas, que te agradeço ter-te oferecido lírios, que me reduziste o nojo da espécie. Diz que eu fui eu. Guarda-me este segredo que tenho largo por baixo dos cabelos. Quanto em mim fui que não vivi, quanto em ti é que fui eu. Mas não te preocupes, não desapareço hoje. Quando me conheceste, já eu não existia,
E tu sabes que essas saudades que vais tendo são as minhas.